em Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Filipenses, capítulo 2, versículo 17. O tema da nossa mensagem hoje é exemplos de serviço humilde. 3 pessoas normais. Exemplos de serviço humilde, 3 pessoas normais. Vamos começar por ler alguns versículos. Versículo 17 diz assim, página 1278, Filipenses 2, 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Até aqui, por enquanto, irmãos. Então nós estamos a estudar a carta de Paulo aos Filipenses, uma igreja que o próprio apóstolo Paulo fundou, e ele escreve esta carta mais ou menos 12 anos depois de ele ter fundado a igreja. E estamos a estudar aqui, capítulo a capítulo, verso a verso, esta epístola de Paulo à igreja que estava naquela cidade de Filipos. E esta carta é um livro apropriado para a altura que vivemos, porque precisamos de ânimo, de alegria, tendo em conta as circunstâncias no mundo e à nossa volta. E esta carta ensina-nos a viver com ânimo, esperança, alegria, apesar das circunstâncias que nos cercam. E, na verdade, as palavras alegria, gozo, regozijo são tão relevantes que Paulo as utiliza aqui cerca de 18 vezes. E isto é impressionante porque Paulo, conforme nós temos estudado, e hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, através da lição da Escola Dominical do irmão Daniel, Paulo estava já em Roma e preso. E ele escreve da prisão uma carta com uma manifestação tão grande de alegria. Ora, já vimos o capítulo 1 e vimos como Deus pode usar hoje, e usou no tempo de Paulo, circunstâncias negativas para trazer resultados positivos. E Paulo explica isso mesmo lá no capítulo 1, versículo 12, onde ele diz: quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Portanto, Deus está aqui a usar uma circunstância negativa, que é a prisão de Paulo, para ter resultados positivos. Depois, no capítulo 1, versículo 27, Paulo começa a escrever à igreja acerca do estilo de vida cristã, como é que deve ser a vida do crente na igreja. Ele diz lá no versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. Ele escreve à igreja, animando a igreja e dando instruções como é que é a vida do cristão. E ele começa a falar da importância desse estilo de vida dos crentes. Não apenas na igreja, mas também no mundo lá fora. E em especial ele vai destacar aqui uma atitude muito importante na vida do crente, que é servir a Deus. Ser um servo de Deus. Servir na sua igreja. E ter essa atitude de servo com alegria e, sobretudo, uma das características daquilo que serve é com humildade. Humildade. E por isso ele vai começar no capítulo 2, versículo 3, dizendo como é que deve ser: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E isso é realmente importantíssimo. E depois de ele estar aqui
a dar este exemplo. A partir do versículo 5 até 7, ele vai dar, olha, querem ver um exemplo de alguém que foi um servo com uma grande humildade. E qual é o exemplo que ele vai dar? É o de Cristo, versículo 5. Veja que ele diz, olha, haja em vós, em mim, Rui, em cada um de nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E porque é que Paulo destaca Jesus? Porque ele vai dizer, olha, a pessoa mais importante do universo humilhou-se, não é? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação. Quer dizer, esvaziou-se de toda a sua importância, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Estão a ver? Portanto, ele dá aqui o exemplo de queres saber como é que deves viver a tua vida na igreja, servindo ao Senhor, servindo na igreja, a tua vida lá fora, olha, procura servir com humildade. E o maior exemplo de humildade e de servo é Jesus. Jesus é o servo final, é o expoente máximo daquele que quer servir a Deus. Porque ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, não se esvaziou da sua divindade, mas fez-se homem para nos poder redimir na cruz, com o sacrifício da sua vida na cruz. E para exemplificar então a nossa atitude de servos, Paulo começa com este exemplo maior. Olhem para Jesus, sigam o exemplo dele. Jesus é o modelo, é o padrão que nós temos de seguir. E depois, ele vai dar mais 3 exemplos do que é ser um servo de Cristo. E vai aplicar isso mesmo a 3 pessoas normais como nós. O primeiro exemplo é ele mesmo, Paulo. Versículos 17 e 18. Depois, versículos 19 até 24, Timóteo. E por fim, versículos 25 a 30, Epafrodito. Qual é a lição que Paulo aqui quer dizer? Olha, qualquer pessoa, qualquer crente, estes homens são pessoas normais. Qualquer pessoa pode servir a Deus com humildade, pode servir a Deus com zelo e com dedicação. E o primeiro exemplo que serve no serviço de Deus que Paulo dá é o dele mesmo. Será que nós conseguiríamos fazer isso? Ele começa por dar, olha, siga o exemplo de Jesus. E depois começa logo a dar o dele. Logo a seguir ao de Jesus. É isso que ele faz. Claro que Paulo não está aqui a comparar com Jesus. Jesus é Deus, Paulo não é Deus. Mas o que é que ele quer dizer? Eu, Paulo, sigo o exemplo de Jesus, que é o modelo máximo de servo. Jesus, o exemplo de Jesus, é o meu maior exemplo. E vamos ver então, já vimos aqui versículos 17 e 18, vamos ver o exemplo de Paulo. Ele começa por dizer no versículo 17, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Bem, isto é uma frase assim um bocado complicada. Paulo aqui está a falar da sua vida, ele está a dizer que a vida dele foi uma vida de um sacrifício, de um serviço sacrificial, um modelo como o de Jesus que ele tinha apresentado. Ele usa esta mesma expressão quando ele escreve a Timóteo. Em 2 Timóteo 4,6 ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. O Paulo está aqui, naquela ocasião, quando escreve a Timóteo, sabe que pesa sobre ele, porque ele está preso, pesa sobre ele a possibilidade grande de ser morto, que veio a ser, e por isso ele está aqui a falar que a sua vida já não terá muito tempo. Mas a imagem que ele quer usar aqui para a vida dele como crente, de serviço a Deus, é esta. Ele acha que a sua vida
foi como um sacrifício que era apresentado no altar, no templo e no tabernáculo, antes no deserto, todos os dias. Então nós perguntamos, então o que é que ele quer dizer oferta por libação sobre o sacrifício? Bom, Paulo, lembram-se, ele tinha sido fariseu. E o fariseu era um judeu muito zeloso, ele próprio diz que era muito zeloso, e ele era um conhecedor profundo do judaísmo e conhecia o sistema de culto dos judeus, que passava, entre outras coisas, por irem ao templo e apresentarem os seus sacrifícios de animais e não só, como forma de prestar culto a Deus. E ele conhecia bem o que era isso. E por isso, em Números, ele vai buscar aqui o sistema dos sacrifícios em Israel, e em Números capítulo 28, ele está a fazer referência a isto. Ora, vejam o que eram os sacrifícios que os judeus levavam aos sacerdotes, que eram depois apresentados no altar dos sacrifícios. Havia vários. E ele diz, vejam aqui alguns desses sacrifícios. Capítulo 28 de Números, versículo 4. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e outro cordeiro sacrificarás à tarde. Ou seja, todos os dias, manhã e à tarde, havia um sacrifício perante Deus destes animais. Continuava, e a 10ª parte de um efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, vejam, em cheiro suave, a oferta queimada ao Senhor. Agora veja, é isto que agora Paulo refere. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como oferta de alimentos de manhã, e como a sua libação oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A libação não era um cordeiro, não era um animal, era uma oferta de um líquido, neste caso vinho, que era oferecido também sobre o altar perante Deus. Então era uma oferta em que o sacerdote derramava esse vinho sobre o altar dos sacrifícios. Quando é que ele fazia isso? Depois havia as ofertas diárias, manhã e à tarde, dos cordeiros, e a última oferta, a última, depois das outras, era a libação. Era derramar o vinho sobre o altar depois dos outros sacrifícios. Quando já as outras tinham terminado, o que é que simbolizava? Que a pessoa, depois de dar algum outro animal em sacrifício, a libação, ou significava, era a sua própria vida que ele queria, de uma maneira simbólica, naquela imagem, dizer que ele também apresentava a Deus. Simboliza a dedicação diária do crente a Deus, o derramar sacrificial da sua vida a Deus. E Paulo está a aplicar isto a ele mesmo. Depois de dar aquilo que a lei de Deus pedia, não havia nada mais para dar. Ele dizia, bom, eu entrego a minha vida para te servir, para te cultuar. E por isso Paulo está preso. Ele sabe que pende sobre ele a morte, mas ele não acha que, quando ele for chegar à altura de ele ser executado, ele não acha que lhe vão tirar a vida. Ele diz, não, a minha vida, estou tal como Jesus a entregar a minha vida, porque eu consagrei toda a minha vida a Deus. Não me tiram a minha vida, eu é que a dou. Não é igual a Jesus. Jesus deu a sua vida como Deus para nos salvar. Mas Paulo entregou toda a sua vida também para servir a Deus. Desde a sua conversão,
lá na estrada de Damasco, que a vida de Paulo, lemos há pouco aquela carta, aqueles versículos de 1 Coríntios 4, ele dizia, nós apóstolos somos considerados o lixo, somos blasfemados, somos perseguidos, somos maltratados. E a história de vida do apóstolo Paulo, desde que ele se converteu, foi de muita tribulação. Ele não fugiu. Ele disse, não, eu vou entregar diariamente a minha vida para servir a Deus, haja o que houver. Ele diz também em Romanos 12:1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, vejam, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Quer dizer, ele está a dizer, lá no altar é oferecido um animal morto. Mas olha, ele continua, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o nosso culto a Deus não é como o judeu que levava um animal que era morto no altar. Diz, não, o crente agora é na sua vida diária de consagração, de dedicação a Deus, ele entrega a sua vida. Como ele explicou ali, fazendo a comparação, é como uma libação, como aquela consagração, sacrifício feito sobre o altar. Então Paulo, como é que Paulo mostrou a sua gratidão porque Jesus o salvou? Ele mostrou essa gratidão entregando a sua vida para o servir. E ele não achava então que lhe iam tirar a vida. Ele dizia, não, eu tenho entregue a minha vida toda para servir a Deus. O que é que Paulo deu a Deus desde que se converteu? Deu a Deus a sua força, deu a Deus toda a sua educação. Aquilo que ele aprendeu, era um homem muito culto, usou isso e vimos no seu julgamento. A sua educação, a sua sabedoria, ele pôs ao serviço de Deus. O seu tempo de vida, a força, o vigor do seu corpo, a sua sabedoria, ele deu tudo a Deus. Só faltava o quê? A sua vida, que ele também pagou com a sua própria vida, a sua fidelidade e o seu serviço a Deus. Portanto, a imagem que ele aqui usa em Filipenses 2:17, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, é uma imagem tremenda, um exemplo tremendo daquilo que ele achava que era a sua vida como servo de Jesus Cristo. O que Paulo está a dizer aqui é, olhem, eu estou a seguir o exemplo de Jesus, que ele deu antes. Eu sigo o exemplo de Jesus e vocês sigam também o meu exemplo. E ele faz isto, vejam, o fim do versículo 17, diz que se regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Ele não está triste por estar a atravessar esta situação, não. Ele acha que o está a fazer e fala com alegria. Imitar a entrega total de Jesus, é o que Paulo diz. E sabe o que é que Paulo disse também aos Filipenses, 1 Coríntios 11:1? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Estão a ver? Ele olhou para o exemplo de Jesus, sendo Deus, humilhou-se e foi um servo até à morte. Diz, eu sigo o exemplo de Jesus. Imitem-me, como eu também imito a Jesus. Estou a seguir a Jesus na minha vida, como uma libação que é oferecida no altar. Agora, então Paulo está a escrever à igreja como é que eles devem viver, a apontar para a importância de sermos servos de Deus e deu o primeiro exemplo. Olha, siga o exemplo de Jesus como o servo máximo. A seguir, olha, sigam-me a mim também, que eu imito a Jesus. Acho que a minha vida está a ser oferecida como uma libação sobre o altar. E agora vai dar o terceiro exemplo do que é ser um servo de Jesus. Serviço na igreja. Qual é o exemplo que ele dá? Versículo 19 até 24 é o exemplo de Timóteo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo os vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência,
que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero vou enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Bom, nós podemos dizer, bom, Paulo serviu dessa maneira a Jesus porque ele era apóstolo. Ele não era uma pessoa qualquer. Então, depois do exemplo de Jesus, do exemplo de Paulo, ele vai dar o exemplo de um homem crente que se chamava Timóteo. Aqui no versículo 19, Paulo diz que tem planos de enviar Timóteo. Timóteo está com Paulo a ajudá-lo na sua prisão em Roma. E Paulo diz que tem planos de enviar Timóteo de Roma até Filipos, até esta igreja. Mas notem as palavras de Paulo: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo. Esta expressão quer dizer o quê? Ele, por outras palavras, está a dizer, se Jesus quiser, se Deus quiser, se for da sua vontade, eu vou enviar-vos Timóteo. Ele não quer fazer as coisas sem que qualquer decisão dele seja da vontade de Deus. É parecida com a expressão de Tiago 4,15, em que Tiago está a dizer, nós dizemos, vou aqui, vou ali, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Ele diz, olha, não é bem assim. Sejamos humildes. E diz que antes deveis dizer, se o Senhor quiser. Procurar sempre a vontade de Deus. É o que Paulo está aqui a dizer. Espero no Senhor Jesus, se Ele quiser, se for da vontade dEle, enviar-vos Timóteo. Ora, apesar das circunstâncias que pesam sobre a vida de Paulo, o que é que está na preocupação de Paulo? São as igrejas de Cristo. Em especial, esta igreja de Filipos, não só ora por ela, como também escreve uma carta e tem planos. Vejam, tudo isto aqui que Paulo escreve mostra a preocupação, o cuidado que ele tem pela igreja de Filipos e também por todas as outras. Ele quer saber o estado da igreja, se estão firmes, se estão fiéis, qual é o seu progresso no Evangelho. E por isso, ele diz aqui, versículo 19, em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, para que eu me alegre, sabendo como é que vocês estão, como é que vai a igreja, essa igreja que eu fundei há 12 anos. Uma vez mais, esta expressão, bom ânimo, vejam, alegria. Aqui tem também a ideia de, para que eu fique animado, fique encorajado ao saber de vós. Um outro apóstolo, o apóstolo João, tinha a mesma maneira de pensar de Paulo. Na terceira carta de João, versículo 4, diz assim: não tenho maior gozo ou alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O apóstolo João disse, olha, a maior alegria que eu posso ter é saber que os crentes nesta igreja, naquela igreja, permanecem firmes, permanecem fiéis. E é o mesmo pensamento que tem aqui o apóstolo Paulo. Versículo 20 e 21, ele agora vai falar acerca das características de Timóteo. E nós podemos olhar para Timóteo e aplicar isto a cada um de nós. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ele fala aqui de Timóteo, primeiro diz o quê? Olha, Timóteo tem o mesmo sentimento que eu tenho. Se eu amo a igreja de Jesus, ele ama a igreja de Jesus também. Se eu me preocupo e quero saber como é que vai a igreja, Timóteo também tem a mesma maneira de pensar. A ideia aqui, igual sentimento, é como se Paulo e Timóteo fossem almas gêmeas.
têm o mesmo parecer, a mesma maneira de pensar. E depois, não apenas a maneira de pensar, é a mesma visão, o mesmo propósito do Evangelho em relação à Igreja de Jesus. Mas Paulo ainda diz mais. Diz, de todos os irmãos que estão comigo, aqui na prisão, ele estava preso, mas os outros estavam a ajudar Paulo na prisão, cuidavam dele, das necessidades dele. Ele diz que ninguém tem as qualificações melhores para poder ir à igreja de Filipos do que Timóteo. A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. A pessoa ideal, certa, o melhor servo de Deus que eu posso mandar é Timóteo. Vejam as qualificações deste homem de Deus. Porquê? Ele aqui no versículo 21 mostra que aquilo que preocupava, que estava no coração de Timóteo e de Paulo, era a igreja, não era ele próprio. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Isto aqui o que é que quer dizer? Quer dizer que é um bom exemplo, mas é também um alerta. Hoje nós ouvimos muita gente a falar de Cristo, a falar de Jesus, a falar do Evangelho, mas qual é o verdadeiro interesse de muitos que nós ouvimos? Será que é verdadeiramente o Evangelho ou é o interesse está neles mesmos? A quem é que eles promovem? A Cristo ou estão-se a promover a eles mesmos? Promovem a Jesus ou promovem a sua pessoa, o seu perfil? Para Timóteo, para Paulo, diz, temos o mesmo sentimento. O foco não sou eu. O importante não sou eu, Paulo. Timóteo diz, o importante não sou eu, Timóteo. É Cristo. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, mas Timóteo não. Ele é a pessoa ideal para ir aí à igreja de Filipos. Versículo 22, continua o testemunho de Paulo sobre Timóteo. E agora reparem que ele fala da experiência dele, mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Isto também é importante, que aquele que serve no Evangelho primeiro tem que haver um teste, uma experiência na sua vida, para depois poder ser, além de testado, ser aprovado. E diz que ele serviu o Evangelho. A palavra grega é doulos, que quer dizer escravo. E ele serviu comigo no Evangelho. Quer dizer, Timóteo é um colega do apóstolo Paulo. Paulo descreve-se a ele mesmo e a Timóteo como sendo escravos de Jesus Cristo. Ou seja, é um título honroso de servir a Jesus com fidelidade, com zelo e dedicação. Se nós fôssemos ler Atos 16, que é o início da igreja de Filipos, quando Paulo lá chegou, Paulo pegou em Timóteo e levou-o com ele. Até o chegou a circuncidar. E ele aqui chama-lhe, diz que o relacionamento de Timóteo com Paulo é de tal maneira afetuoso, carinhoso, que é como se fosse um filho para o pai. E, na verdade, Paulo considera-se o pai de Timóteo, não o pai biológico, mas o pai espiritual. Em 1 Timóteo 1:2, Paulo escreve a Timóteo e diz-lhe assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Porquê? Porque Paulo discipulou Timóteo, ensinou-lhe a palavra de Deus, preparou e guiou até para ele ser pastor, que veio ser pastor na igreja de Éfeso, e por isso ele considerava-o como se fosse um seu filho espiritual, um filho na fé. E versículos 23 e 24, Paulo diz então, assim que for possível, vai enviar Timóteo aos Filipenses. De momento ele está lá na prisão, em Roma, a ajudar Paulo, mas
vejam que até Paulo tem esperança ainda de sair da prisão e ir de novo visitar Filipos. Versículo 24, confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Tinha essa esperança. E depois temos do exemplo de Timóteo, de alguém que serviu, vejam essa expressão aí no versículo 22. Paulo agora vai dar o quarto e último exemplo de serviço. Depois de Cristo, depois de Paulo, depois de Timóteo, agora é um homem chamado Epafrodito. Versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, tendo-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Epafrodito. Só sabemos algo sobre este homem aqui, neste sítio de Paulo aos Filipenses. É um nome que significa Epafrodito, encantador, amável. Paulo recomenda-o à igreja de Filipos e por aqui nós vemos que aquela igreja que Paulo fundou mantinha um relacionamento muito chegado com o apóstolo Paulo. Orava por ele, supria as suas necessidades enviando ofertas, mas ainda fez mais. Enviou um crente, um membro da igreja de Filipos, que foi este Epafrodito, enviou-lhe, vai lá ter com o apóstolo Paulo, levas aqui para ele, para suprir às suas necessidades e vais ver aquilo que ele precisa e vais ajudá-lo, vais servi-lo. Enviou alguém para cuidar do apóstolo Paulo. Portanto, vejam o amor que aquela igreja tinha para com Paulo. Recursos, sustento e enviou inclusivamente este crente, Epafrodito. E quando ele chegou a Paulo, e ali Paulo começou a lidar com ele, Paulo viu que ele era realmente um homem excepcional, um crente fiel. Qual é o testemunho que Paulo pôde dar daquilo que viu da vida de Epafrodito? Versículo 25. Meu irmão, cooperador, companheiro nos combates, vosso enviado para prover às minhas necessidades. Era um homem também com um testemunho impressionante. E ele está ali com Paulo ao serviço de Jesus, da parte da igreja. Nos versículos 26 e 27 nós vemos que este homem, vejam, um homem crente, fiel, cooperador de Paulo, dedicado, esteve muito doente. Nós às vezes pensamos, os crentes, como é que Deus não cuida dos crentes? Todos nós passamos por dificuldades. O próprio apóstolo Paulo esteve preso. E aqui diz, este Epafrodito esteve muito doente. Mas vejam o caráter dele. Diz que Epafrodito ficou angustiado, não por causa da sua doença, mas ficou angustiado pensando, o que é que a minha igreja lá em Filipos, o que é que eles vão pensar quando souberem que eu estive muito doente? Eu não queria nada preocupar os irmãos lá da igreja. É o que ele está aqui a dizer. Diz aqui, versículo 26, tinha muitas saudades de vós todos, portanto era carinhoso, continuava com o seu coração na sua igreja, e estava muito angustiado, tivesses ouvido que ele estivera doente.
que é que Paulo está aqui a dizer? É um homem que não pensa nele. O foco não é ele. Ele também pensa na igreja do Senhor. É alguém que serve a Jesus, veio, quando a igreja pensou, quem é que nós vamos enviar para poder servir ao apóstolo Paulo nas necessidades? Andaram a ver? Epafrodito. E fez esse trabalho de maneira impressionante. E depois, além de mostrar esta atitude de servo como seguindo o exemplo de Jesus, a doença dele foi quase mortal. Não diz qual foi, diz aqui, versículo 27, de facto esteve doente quase à morte. Mas quem é que fez ali a sua intervenção poderosa? O próprio Deus. Pela graça de Deus, Deus curou Epafrodito, mostrando amor por ele, apiedou-se não apenas de Epafrodito, como também o apóstolo Paulo diz, olha, também foi bênção para mim, porque iria sofrer muito se Epafrodito morresse daquela doença. A vida dele foi poupada e é assim que Deus faz, irmãos. Devemos colocar as nossas necessidades perante Deus, para que Deus tenha compaixão, Deus tenha piedade, misericórdia e nos ajude e traga a solução para as nossas dificuldades. E, versículo 28, ele diz então, vai enviar de volta Epafrodito para que vocês o vejam de novo, se alegrem e eu tenha menos tristeza. Uma vez mais, Paulo a falar da alegria. Vou mandar, ele vai de volta a Filipos, para todos se alegrarem, vocês, ele que está com muitas saudades vossas, e eu também fico alegre por saber que ele voltou para vós. Versículos 29 e 30, Paulo recomenda-o e diz, olha, quando ele aí chegar, recebam-no, pois recebam no Senhor com todo o gozo, uma vez mais alegria, e tende-o em honra. Ele merece. O seu testemunho, o seu serviço merece ter da vossa parte toda a honra. E uma vez mais, mostra-nos qual foi o estilo de serviço de Epafrodito. Uma vez mais, Paulo vai dizer, ele serviu como Jesus serviu. Com o mesmo sentimento com que eu, Paulo, sirvo, que entrego a minha vida como um sacrifício no altar. Como Timóteo, que é meu companheiro e serve, ele também. Pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Também Epafrodito teve o mesmo sentimento que Jesus, servir sacrificialmente. Às vezes é preciso, no nosso testemunho cristão, que às vezes com mais ou menos sacrifício, precisamos de olhar para Jesus e seguir o seu exemplo. Correu até risco de vida. E este exemplo de Epafrodito deve nos fazer pensar no quê, irmãos? Fazer pensar no seguinte: o que é que este exemplo deste homem e de Paulo e de Timóteo tem a ver com aquilo que se prega hoje, cada vez mais? O evangelho da prosperidade, da bênção, da riqueza. Não é? Quanto mais deres, mais Deus te vai dar. Vem que todas as dificuldades vão ser tiradas. Vais ser próspero, vais ser muito abençoado, vais ser... Não é esse o exemplo que nós vemos aqui. Estes homens que serviram a Deus com muita fidelidade passaram igualmente por dificuldades enormes. Às vezes com o sacrifício da sua própria vida. Não vemos na palavra de Deus no Novo Testamento nada daquilo que ouvimos do Evangelho, da prosperidade, da bênção, da riqueza. Tudo é bom e tudo vai ser bem, vai correr bem para os crentes. Em conclusão, irmãos, sejamos assim também no nosso testemunho cristão, servindo com humildade ao Senhor e à sua Igreja,
Servir traz alegria. Nós somos homens e mulheres normais, como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito. E Deus pode usar cada um de nós. Estejamos nós dispostos a servir com humildade, tendo o mesmo sentimento que houve em Jesus, servindo ao nosso Deus, na sua igreja, com alegria. Amém, irmãos.